é o João Garófalo, ele tem 69 anos, foi uma pessoa maravilhosa, um bom pai, muito trabalhador, trabalhava desde os 14 anos, venho de uma família humilde e ele se fez na vida com o esforço dele, com o trabalho dele. Ele é mais quieto, só que ele sempre foi muito correto, muito justo. E assim, ele só falava alguma coisa se realmente fosse perguntado alguma coisa, aí ele conversava. A minha mãe veio de Ribeirão Preto, ela veio para São Paulo e trabalhou como costureira sozinha, não assim para outras pessoas, mas para ela. Ela tinha muitas clientes, ela sempre gostou do que ela fazia. Até quando eu casei, meu vestido de noiva foi ela quem fez. E ela sempre foi uma mulher muito disposta, ela sempre ajudou todo mundo, ela estava pronta para assim, que a casa estivesse perfeita. Então, por exemplo, ela acordava 3, 4 horas da manhã, ela fazia as coisas da casa para a gente acordar e tá tudo pronto. E depois ela tinha que atender as clientes e continuar cuidando da gente sempre. Eu percebi que a minha mãe transmitia assim, pode contar comigo sempre. Ela era uma boa conselheira com as pessoas. Muito ativa. Pela idade dela, assim, ninguém fala que ela tem 76 anos. Hoje já está um pouco mais debilitada, um pouco mais assim, em vista do que ela era, né? Ela fazia caminhada, fazia exercício, fazia ginástica. Então, assim, resumindo, Dona Dulce, ela saía 7 horas da manhã de casa e chegava 7 horas da noite, o dia inteiro na rua. Ninguém achava ela, de jeito nenhum. Uma personalidade forte, mas muito amiga, muito companheira, muito brincalhona. As poucas horas que ela ficava assim com a família de final de semana, porque de semana a rotina dela era toda vez tinha alguma coisa, ela ia para médico sozinha, ela fazia tudo sozinha, ela não dependia de ninguém. Ela tinha total autonomia sobre a vida dela. Ela gostava muito de dançar, ela mandava a gente colocar música, essas músicas antigas, tipo vaquejada, que ela gostava muito, então botava a gente pra dançar junto com ela, brincava, adorava a casa cheia. Então, eles vieram e como acho que a maioria dessas pessoas do norte, esse povo nordestino, veio em busca de melhoras, né? Tipo, uma qualidade de vida melhor. E não foi recepcionada dessa forma. Ela sofreu muito para ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Bom, ela é minha mãe, né? Ela nasceu em Santa Maria do Suaçuí, Minas Gerais. Ela tem 88 anos. Ela cuidava da casa, sempre saía comigo, acompanhava. Uma pessoa mais reservada, sempre uma personalidade forte como a minha, uma mulher batalhadora, lutadora, sempre trabalhou, muito ativa, ia aos bancos, se interagia muito com os meus amigos, mulher que sobrevivia sozinha, que me sustentou, que me educou. Não tinha medo, ela era uma pessoa que nós estamos na vida, vamos viver e faremos o que temos que fazer. Ele acabava de fazer uma coisa, aí dava um tempinho, assim, ele não lembrava que tinha feito aquilo. Mas a memória é recente. E aí a gente demorou um pouco para cair a ficha da família, mesmo tendo outros casos de Alzheimer na família. A gente achava que era uma coisa mais tardia, com uma certa idade. Do meu pai veio bem antes da idade da família ter a doença. Entendi. Eu acho que uns 2 anos sem a gente perceber e ele já com Alzheimer. Quando ela começou a não lembrar coisas do passado dela, que ela começou a esquecer. Então, por exemplo, às vezes eu até comentava sobre o meu pai, ela esquecia um pouco, então eu tinha sempre que dar uma voltada, e falar para ela. Ela falou, é mesmo, que onde eu tô com a cabeça, eu esqueci. Quando ela não lembrava onde ela guardou um objeto, aí ela procurava, ela falava assim, eu tenho certeza que eu coloquei aqui. Então, quando a gente eu ajudava ela a procurar, então a gente achava, ela falava assim, poxa, eu achei que estava aqui, estava em outro lugar. Então, dessa começou a esquecer assim, por exemplo,
das conversas, ou, por exemplo, estar conversando com alguém no telefone, ela não sabia o que ela tinha que continuar a comentar. Então, como assim? Então a gente começou, como você está esquecendo o que falar? Então ela ia no fogão, acendia a boca errada. Então, às vezes, dava aquele barulho, que tem uma boca no fogão que é muito mais forte. Então, se a plaquinha não estiver no lugar, ela dá como fosse um barulho. Então, eu ficava preocupada. Foi daí que eu procurei o médico. Eu percebi um dia, eu saía para trabalhar, ela ficava em casa, eu voltei e o fogão estava aceso. E eu percebo hoje, pelas informações que eu tenho, diversos grupos que eu, né, acompanho, que é uma das características das pessoas, principalmente ela que cozinhava, que fazia o almoço, que cuidava disso. Dela ser muito ativa e ela não queria fazer mais nada. Ela não fazia nem mais comida. Tipo assim, se eu fizesse comida, eu tinha que dar um prato de comida pra ela, porque ela fazia, ela não ia. Ela falava assim, não vou fazer porque eu vou fazer comida só pra mim. Aí eu, mas a senhora não vai comer? Então assim, se ninguém desse, ela não fazia, ela não comia. Então assim, eu comecei a sentir isso dela, uma pessoa que era muito ativa, de repente, do nada, se abater dessa forma. Aí começou assim, a fazer coisas bobas, esquecer coisa besta, tipo, uma vez, um almoço de domingo, ela fez uma galinha. E aí eu fui comer. Simplesmente ela colocou açúcar no lugar do sal. Aí quando a gente foi comer, tipo, deu a primeira garfada, eu senti um gosto estranho. E tipo, todo mundo que tava junto também sentiu. Aí a gente reparou que ela tinha colocado açúcar. A princípio todo mundo riu, né? Acontece. Só que aí começou a fazer tipo assim, café, a gente ia procurar o café. Cadê o café? E procurava na garrafa, a garrafa tava dentro da geladeira. Então assim, coisinhas bestas que não é de nada. Esquecer fogo ligado, ir pra rua. Assim, a gente começou a se preocupar a partir do momento do fogo ligado, então já não é tão normal. Esqueci alguma coisa dentro da geladeira, legal, tipo, eu já coloquei alguma coisa por engano que não era pra pôr na geladeira, eu coloquei. Então, a gente na correria do dia a dia, só que ela não tinha essa correria. Eu já nem fui no geriatra, eu fui no neuro. Eu escolhi através do plano, foi um atendimento bacana, ele pediu os exames necessários para poder fazer a avaliação, se era estado de demência, o que era, e fez o diagnóstico que era Alzheimer. Eu não tinha nada, eu não sabia nada de Alzheimer, absolutamente nada. Não, ele não explicou, ele falou que a pessoa ia perdendo a memória e que ele daria os remédios, que era uma doença que não tem cura, e que ele daria os remédios para fazer o retardo do processo e que daí para frente seria cada vez mais difícil. Não, eu saí e falei, bom, vamos saltar. Eu achei que seria uma coisa tranquila, eu achei, porque nós temos achismos, né? E não é. E não. Foi tranquilo porque a gente já tinha um caminho, né? Porque da família, histórico da família. Então foi um pouco mais fácil, não foi uma coisa que a gente pegou o bonde andando e não sabia. Então foi mais fácil procurar um neuro e seguir no caminho, perguntando para um médico e outro. Foi pelo convênio, a primeira consulta, aí ele já encaminhou para um geriatra. Então ele tem toda uma equipe multidisciplinar acompanhando ele, tanto no convênio como no SUS também. A gente levou ele no neuro, aí ele pediu uma série de exames, né? Teste neuropsicomotor, que a gente nunca tinha ouvido falar disso e o convênio não cobre e é caríssimo, isso particular. Então, assim, foram muitas coisas envolvidas até chegar o diagnóstico fechado. É exame de rotina, né? Hemograma, exame de sangue. Pediram também... nessa parte, tomografia do cérebro mesmo, ressonância, o grande problema, assim, que nem foi tanto problema, foi mais na procura desses testes. Entendi. O médico falou, sim, que era, a princípio, uma demência. Um médico suspeitou, né? Não foi só um médico que bateu um martelo no diagnóstico, foram vários, é uma equipe multidisciplinar, geriatra, o neuro, urologista, psiquiatra, até descobrir o Alzheimer, né, em si, porque a demência também é grande, tem vários tipos de demência, mas foi por esse caminho. O médico mesmo falou que era um Alzheimer e aí a gente foi buscando orientações, aí
com toda a equipe mesmo multidisciplinar. A gente sentiu que a gente precisava de mais informação, porque o meu pai, como eu disse, ele teve o diagnóstico muito cedo da idade dele. Então, foi tudo diferente do decorrido dos outros familiares que têm Alzheimer na família. Então, teve que buscar mais coisas, mais médicos, porque nem todos tiveram os mesmos sintomas. O meu pai já teve um problema urológico, que é incontinência urinária. E aí a gente teve que procurar mais médicos. Então foi um pouco difícil, porque a gente não imaginava que era tudo por conta do Alzheimer. Primeiro foi na internet. Depois eu pedi ajuda para minha irmã, que é neurologista também. E ela foi me explicando. Mas eu fui procurando muito mais, fui conversando mais com outras pessoas que conheciam quem estava com Alzheimer. O primeiro neurologista que eu fui, eu até nem gostei muito. Ele pediu, tudo bem, ele pediu para fazer um exame. Ela fez uma tomografia e aí tinha constatado que ela tinha tido uma diminuição no cérebro, mas disseram para mim, falaram que isso era normal porque era idoso e que assim, como ela é uma cardiopata, ela já tem um stent, já é um problema, que ela não poderia tomar remédio, que ele não iria dar. Aí, assim, foi quando ela teve uma consulta no geriatra do Mandaqui. Aí eu falei pro meu marido, eu acho legal alguém ir com ela, pra poder ver, né, e falar isso, porque ela, por si só, ela não vai falar, porque pra ela, se a gente fala, ela acha ruim, então ela não vai falar, então tem que ir alguém falar o que tá acontecendo. E aí foi a filha, a esposa de um neto dela, porque ela não estava trabalhando na época, e a gente conversou, perguntou se ela podia ir. E ela foi. Aí ela falou tudo pro médico. Aí até então, com ela brigando do lado, né, a dona Dulce falando que não era nada disso, que a gente era doido e tal, e o médico rindo, normal. Aí riu, não sei o que, ele, tá bom, né, mas vamos fazer alguns exames pra saber. Então, assim, ele perguntou se ela tinha tido algum AVC, alguma coisa, né, do tipo, pra poder descartar essa possibilidade, porque ele explicou na época que poderia, se ela tivesse tido AVC, poderia ser alguma sequela. Perguntou os tipos de medicamento que ela tomava, mas como ela faz tratamento lá, né, então tinha tudo no prontuário, então ele sabia tudo. Que ela toma remédio de pressão, toma remédio de diabetes. Então, pra poder ver se poderia ser algum efeito colateral do remédio. Descartando essas hipóteses, foi quando ele falou que poderia ser o Alzheimer. Ele falou que ia investigar melhor. Porque mesmo a gente falando que ela não tinha tido AVC nada, ele pediu alguns exames cardíacos, cardiovasculares, pediu tomografia para poder ver. Aí foi quando ele disse que realmente era um quadro disso, né, do Alzheimer. Não, ele fez esses exames na verdade, o diagnóstico eu achei meio assim, meio vago, porque eu não sabia que era assim, eu achava que tinha um exame específico. Pelo que eu entendi, ele descartou as possibilidades do que poderia ser. Descartando essa possibilidade não sendo nada daquilo, era o Alzheimer. Uns 6 meses. Por que 6 meses? Mas não é porque demorou o diagnóstico em si, é porque é tudo muito demorado no SUS para fazer todos os exames. Então demorou muito. Fazer eletro, fazer tomo, fazer muita coisa. Então assim, você marca hoje para fazer daqui 2 meses. Então demorou exatamente por isso. É ser um bebê de 9 meses, 8 meses, 6 meses. É ser um bebê. Depois, aí eu nem... É muito difícil falar porque aí a pessoa, a família perde a vida. No meu caso, a família perde um pouco a vida. A família perde. Mas, como você tem que viver, você leva. Cada dia é um dia. É um paciente que requer muito cuidado, carinho e principalmente atenção. Porque tem esses lapsos de memória, mas dependendo do grau, da evolução que a pessoa tá, às vezes vem acompanhada com outros problemas de saúde, como eu disse, coordenação, equilíbrio. E às vezes ela precisa também tanto de um apoio psicológico, como também um apoio até motor de uma outra pessoa para ajudá-lo e orientá-lo. Aos poucos eu estou me sentindo uma viúva de marido vivo, porque
Não tem aquela participação que havia antes, né? De diálogo, de repartir as tarefas. Ele não sabe, às vezes, que eu sou esposa dele, mas eu sei que ele é meu marido. Então, a gente procura não criar atrito, aceitar a situação, né? Aceitar a situação é melhor para a gente e melhor para eles, porque a gente não fica judiando. Então, ele requer praticamente toda a minha atenção, porque eu tenho que sair, fazer contas a pagar, coisas a fazer. No meu trabalho, eu tive que abrir mão de muita coisa do meu trabalho para poder dar atenção a ele. Eu acho que, assim, pra mim, eu vejo uma pessoa debilitada, uma criança que não sabe de nada, não entende nada, que não sabe nem falar. A única coisa que ainda não afetou ela é o jeito que ela fala, tipo, a língua enrolada, né? Porque a gente sabe que com isso, com o tempo, pode afetar a fala. Os remédios que são dados, inclusive pelo médico, o qual eu tenho maior respeito, ele deu algum medicamento e que aí eu fui vendo que ela piorou e não funcionou por alguma razão, aí ele fez uma troca e eu participo de um grupo que fala que é assim mesmo, que cada um reage de um jeito, que tem que ser feitas as adaptações, elas são feitas, mas nem o médico às vezes sabe que, e insiste que você deve continuar com determinado remédio. Os médicos deviam falar, sua vida vai ser outra daqui para frente e ela será cada vez pior. Tinham que pensar sobre os remédios, com essa coisa de adesivos, eles arrancam, de comprimidos, depois de um momento eles já não bebem. O médico deveria passar um dia na casa de um portador de Alzheimer. Os médicos deveriam fazer pesquisas mais in loco. Eles iriam ver coisas que eles se assustariam. Eles iriam ver um ser humano acordando e teria que ser assim 3, 4 dias, porque um dia só não é pouco. Eles viriam um ser humano dormindo como um anjo, abrir a boca e acordar como um bicho. A única coisa que faz com que eu ainda tenha uma boa vida e ela também, são os remédios que acalmam. Somente estes, mais nenhum. O início foi, ele deu um remédio de ponta, evidentemente porque eu tinha condições de adquiri-lo, né? E esse remédio, ele era PET. Ela já não tinha muita consciência do que era, eu falava que era um remédio para circulação, ela aceitou. E aí foi difícil para mim, porque é um remédio que tem que tomar banho, tem que retirá-lo a cada 24 horas. E a pessoa não quer tomar banho todo dia às 8 da manhã. Nós às vezes não queremos. Imagina uma pessoa doente. Faltou ser um remédio que realmente estacionasse a doença, que não é que não acontece. Que não acontece, não existe. Eu queria que alguém me provasse hoje no mundo qual remédio que existe que estaciona ou que retarda a doença. Isso é balela. Você investe um capital, porque não é gratuito, e ele não te dá retorno, e você tem horário para dar aquele medicamento, porque a gente sempre se agarra a uma esperança. O grande problema foi quando falou que era uma demência e deixou meio que vazio e a gente não sabia se era o Alzheimer, se era uma outra demência que de repente não tem nem muito estudo, porque é muito difícil, né, nessa área. Meio que foram se afastando, não só por conta assim de doença nem nada, porque assim mexe com a nossa rotina. Por exemplo, se a gente vai num aniversário ou numa festa, tem que levar o kit de higiene dele, ele já não conversa mais como ele conversava, não muda muito a convivência com outras pessoas. Por conta da família dele, mas acolheram e entenderam. Por conta da família da minha mãe, até amigos dele, foram se afastando. Um medicamento que pudesse retardar ou amenizar a deficiência que ele ia ter, que ele estava tendo, né?
Só que aí a gente vai lendo muita coisa na internet, terapias alternativas e tal, e às vezes a gente vai conversar com o médico fala que não tem nada a ver. Então a gente sente falta de mais estudo, até com coisas alternativas, né? De repente, que os médicos também se adaptem, né? Ou vão pesquisar se realmente tem algum efeito. Ele não aceitava, ele achava que não tinha nada e não ia tomar. Tanto eu insisti, passou a tomar, mas era assim, eu punha para ele tomar, um descuido, ele fingia que punha na boca e não punha. Aí eu ia encontrar o comprimido no bolso, caído no chão. Aí eu passei a ficar mais atenta, a fazer ele engolir o comprimido da minha boca, da minha frente e abrir a boca. Lado negativo, porque tinha que dar o comprimido, ele tem a oportunidade de cuspir fora no começo. A deglutição, porque conforme vai evoluindo, aí ele pode ter dificuldade de deglutir um comprimido. Melhora. Né? Parece que, não sei, se ficasse sem um remédio, se ele estaria bem pior. Mas quando a gente dá um remédio, a expectativa da gente é que vai melhorar. Que não tinha o que fazer, que não adiantava, que o Alzheimer, ele tinha me deixado assim, não faça nada, deixa aí, porque vai embora logo. E eu acreditava que eu podia continuar conseguindo que ela pudesse lembrar das coisas, não poder esquecer da gente. Eu achei meio assim estranho quando a gente voltou da segunda vez, a displicência dele para continuar a tratar, e eu procurei um outro. Ele falou para mim o seguinte, que o dela estava já passando não pro grave, mas intermediário. E ele não ia poder dar essa medicação pelo coração, porque ela poderia ter uma diarreia, ou poderia ter vários vômitos, e poderia acelerar o problema dela do coração, ou ela poderia falecer em 2012, que ele falou. Ele pediu muito para mim isso, ele procura atividades que faça com que ela pense. Conversava com parentes, como que estavam agindo, como é que estavam fazendo. E assim, e o meu tá tomando remédio, deu uma parada. Eu falei para minha mãe, não deram remédio. Que nessa primeira consulta que ele fez, que ele disse que era Alzheimer, que estava no início, que tivesse alguma coisa que ela pudesse tomar sem que tivesse interferência, que ela fosse assim, dado uma pausa. No começo foi difícil ter que, assim, você abrir, ter que repetir várias vezes. Se você acha, olha para sua mãe e você fala, minha mãe sempre foi assim. De repente você tem que falar repetidamente. É difícil, é muito difícil. Eu fazia um pilates, eu deixei de fazer porque eu chegava em casa, os enfeites estavam todos mudados, todos. Ela pegava um enfeite, aí de repente eu via ela contra a roupa, ela falava assim, mas eu subi para tomar banho. Eu falei, não, mas você não tomou banho, você só toma banho quando eu chego, que eu fico junto. Eu tento fazer o mínimo para eu me sentir bem, né? Porque eu tenho medo de ter essa doença do Alzheimer também. Eu tenho medo. Aí ele entrou com o medicamento, donepezilina, de 5. Porque até então ele falou assim que estava no começo, tipo um grau leve. Porque assim, antes de conviver com ela, eu também tinha essa ideia, só esquecimento. Alzheimer é esquecimento. Nunca imaginei que fosse algo além disso. Tipo assim, que a pessoa pode se tornar agressiva, que a pessoa tem alteração de humor, que hoje ela tá bem, amanhã ela não tá. E assim, pra gente também é muito difícil, porque pra você saber lidar com isso é complicado. Você chega cansado do serviço, aí você vai lá, não, vai dar um prato de comida, a pessoa não quer. Aí a pessoa te xinga, a pessoa briga, a pessoa tá estressada. Então assim, estressa a gente também. Então você tem que respirar fundo. Preocupante. A princípio é assim, pros filhos dela, em questão, quem vai ficar com ela? A preocupação era essa, quem vai ficar com ela? Porque assim, se ela tá com esse grau assim, de esquecimento, de sair, ela já não tava mais saindo. Em vista do que ela saía, ela já não saía mais. Então assim, agora se ela vai num médico comum fazer um exame de sangue, ela já não vai mais sozinha. Então assim, tudo tem que ter alguém.
É aí que começa toda a confusão, todo o transtorno, porque assim, hoje tem gente, amanhã não tem. Talvez se tivesse um pouco mais de atenção relacionada à parte da família, porque eu acho que eles necessitam muito de atenção, talvez tivesse um pouco de melhora, porque eu acho que só o remédio em si não ajuda. Tudo que a doença causa, assim, porque também tem isso, né? O médico não fala muito abertamente. Olha, vai acontecer isso, pode acontecer aquilo. Vai acontecer aquilo lá. Não, ele não fala. Tipo, ela tem isso, você se vira. Ponto. Então, assim, a gente foi aprendendo com ela. Então, ele passou, a princípio, o remédio mais de 5 mg, né? A dosagem, porque ele falou assim que a dela tava moderada. Mas aí, só isso. E falou assim que a gente tinha que dar atenção pra ela, procurar não deixar ela sozinha, onde ela fosse a gente estar junto. Aí perguntou se ela morava sozinha, aí eu falei assim que ela dormia sozinha. Porque até então eu moro em cima. Então, sempre tinha gente lá. Aí ele falou assim que era pra evitar ficar deixando ela sozinha, principalmente muito tempo. Aí foi quando começou toda a confusão de quem vai ficar, quem não vai, né? Então sempre tem alguém pra revezar, pra estar ali. E então ele não deu muita explicação. Aí passou ela pra psicóloga. Não falou se ela perguntou das atividades físicas dela, e a gente falou que ela tinha parado. Mas ele disse que se ela tivesse, que seria bom ela voltar. Mas pra ela voltar tem que ter alguém junto. Então começou tudo isso. Como que a gente vai fazer pra acompanhar ela nesse sentido? Ela sempre foi muito vaidosa. Ela gosta de passar batom, ela não saía sem batom. Ela já acorda de brinco, de corrente, de pulseira. Hoje a gente põe o brinco, a corrente e a pulseira nela, porque ela por si só pôr não. Ah, ele falou que era um remédio que ia, de uma certa forma, retardar, né, dar uma melhora nesse negócio do esquecimento dela, que ia deixar ela um pouco mais calma, no caso dela agressiva, né, que ia deixar ela um pouco mais tranquila. Que melhora não tinha. 100% a gente não ia ver essa melhora nela. Não vi mudança. Eu vi piora. Foi quando começou a piorar e ele aumentou a dosagem para o de 10. Para mim é o pior. Eu descartaria ele já da vida. Aí o segundo, ser em comprimido. E ser em gota é o ideal. Se inventarem um inalador futuramente, né, um remédio que respira, estudem para isso, porque põe a pessoa respira, né? Porque quem não respira morre. Todos atrapalham a parte motora, porque eu leio 90% tem mulheres que estão na minha idade com Alzheimer, no grupo que eu faço parte, que já estão acamados, eles não andam. Porque também tem isso, as receitas têm validade, né? É um problema, não pode se vender, e receita fica retida. Aí, quer queira, quer não queira, você é obrigada a ir no médico. Aí, fazendo a retenção, eu sou obrigada a levá-la. Hoje, eu tenho um médico, graças a Deus, né? Se eu não for, se ela não puder ir com a cuidadora, porque a locomoção vai ficando. Então, imagino que interessante fosse levar a cama para consultório, né? Aqueles que estão acamados. Fazer um estudo, não só lá dentro do laboratório, mas um estudo como vocês estão fazendo aqui, que estão vendo a reação, o que é difícil. Ela faz uso de fralda e calcinha geriátrica. Então, às vezes as trocas são 2 vezes, 3 vezes ao dia, às vezes a cada 3 dias está tranquilo. Então, remédios também que atuassem no cérebro nessa parte da função fisiológica. Me explicasse mais alguma coisa como se eu fosse uma pessoa leiga. E, ao contrário, nas terapias, parece que eu pego mais informação durante as terapias do que do próprio médico. Às vezes o médico só quer dar o diagnóstico, fazer a receita e pouco tempo para conversar. Não sei se é porque ele tem muitos pacientes para atender, né? Quando você vai numa terapia, o tempo é destinado só para aquele paciente. Então eles fazem, olha, faz essa pintura, senta com ele. Se você vai ler um jornal, não é chegar a dar o jornal para ele, é sentar do lado. Por ser um medicamento de alto custo, assim, que é mais difícil, né, a pessoa ter acesso, eles deveriam fazer algum credenciamento, alguma busca que facilitasse, né? Se, por exemplo, por enquanto ele engole comprimido. Vai chegar uma fase que ele não vai engolir.
Também não sei se vai ter a necessidade nessa fase mais avançada dele tomar o mesmo medicamento. Se tivesse alguma forma de administrar, ou gotas, né? Como foi falado, pó. Ter mais tratamentos, na verdade. Hoje eles só estão fazendo terapia ocupacional, né? E às vezes tem uma atividade, exercício para idoso, mas eu acredito que vai chegar um momento que ele deveria ter fono também, porque ele tem esse problema da deglutição, fisioterapia também, mais coisas envolvidas nesse processo. Um Alzheimer acaba afetando a família inteira, né? Mas assim, para o meu pai, eu gostaria que tivesse uma droga mesmo, como eu disse anteriormente, que fosse não só focado no Alzheimer, mas também que pensasse um pouco nas consequências que gera também no organismo dele. Porque, como eu disse, hoje é uma droga para melhorar a parte cognitiva, mas ela acaba piorando outras partes. Que não mude o seu comportamento, que pelo menos tenha uma vida digna, sabe? Eu não consigo entender de tudo. Eu gostaria que eles pudessem, o laboratório, pôr assim pra gente uma cartilha. Olha, faça isso, faça daquele jeito, tome esta medicação ou proporcione essas atividades, ou não colocar elas num lugar, cair fora, que você possa participar, que nem criança que entra na escola. Todas as informações que muitos médicos não passam pra gente e a gente fica procurando na internet uma coisa que a gente não sabe se é verdade, porque eu já li várias coisas diferentes, aí eu falo, não, o caso da minha mãe tá ótimo, aí de repente já o caso dela tá ruim, eu não sei o que vai mais acontecer, entendeu? Acho que eles deveriam explicar melhor se tem alguma terapia, se tem alguma coisa que pode estar fazendo relacionada a isso fora medicamento. Segundo, o medicamento em si, teria que explicar a função real do medicamento. O que ele vai fazer de bom? O que é que ele vai fazer? Ele vai agir na onde? O que é? Que se você me perguntar agora, eu não sei dizer. O que é que ele vai fazer? Qual é a função dele em específico? Só tem medicamento em comprimido? Não tem uma injeção, não tem um líquido, não tem nada? Não tem alguma coisa que facilite eu dar isso para ela? Não é um convênio com o laboratório. Mas me inscrever num programa, igual tem tantos programas de medicamento, que tem tanta coisa hoje em dia, né? Que as pessoas têm, que tem alguma, sei lá, alguma, que que me falasse, que nesse programa pudesse ter alguma coisa, tipo alguma cartilha, algum manual. Ai, por favor, encontre alguma coisa, uma fórmula, alguma coisa, pesquisem para que tenha que a pessoa possa viver assim, pelo menos dignamente, não ter que parar numa cama, porque é muito sofrimento. Quem fabrica não sabe o que a gente passa dentro de casa. Então, pensar no quem tem Alzheimer, como que eu vou dizer, para ser uma pessoa feliz. Meu medo, eu não quero ter essa doença. Não quero que nenhum de nós tenhamos. Não desejo isso para ninguém. Nós precisamos do ser humano. Nós precisamos um dos outros.